Salve, salve galera! Professor Washington na área. Espero que estejam todos bem. Vamos dar início aí a mais uma aula de programação orientada a objetos. E desta vez a gente vai dar início aí a um novo projeto que vocês escolheram aí em votação, certo? A gente vai estar desenvolvendo um sisteminha, né, para CRUD. Então vamos dar início então aí à nossa aula. Bom, para começar, eu vou deixar claro aqui o que a gente vai estar desenvolvendo, tá? Aqui nós temos um pequeno modelo de banco de dados, né? Temos a parte física ali, as tabelas que a gente vai precisar desenvolver aí, precisar criar nesse sistema. Então, só para a gente entender um pouco o que a gente vai estar fazendo aqui, tá? O sistema que a gente vai criar vai ser um sistema para CRUD, para controlar operações de vendas. Então, nós vamos ter informações nesse sistema de clientes, são as pessoas que vão estar fazendo a compra, né? Que vai estar adquirindo ali o produto. Vamos ter informações, deixa eu só pegar um lápis aqui para ficar melhor. Então, clientes ali os primeiros, né? Vamos ter informações de produtos, o item principal aqui do nosso controle, né? E aí vai ser bem simples, tá, pessoal? A gente não vai fazer controle de estoque, controle fiscal, financeiro. Vai ser bem simples. Nós vamos cadastrar clientes. Esse sistema vai permitir a gente manter informações de clientes. Então, inserir, atualizar, apagar e visualizar essas informações. Mesma coisa para produtos e categorias, porque depois eu quero fazer uma segmentação de produtos por categoria, né? O que é produto alimentício, o que é bebida, o que é frios, enlatados, enfim. Até para a gente ter algumas funções a mais ali dentro do sistema, certo? Aqui a gente vai ter também uma tabela intermediária. Então, para que serve essa tabela aqui, tá? Só para a gente entender. Nessa aula a gente vai mexer com um pouquinho de cada coisa. Então, a gente vai ver ali programação web, design, parte de front-end, vamos ver essa parte aqui de banco de dados, que é necessário para esse CRUD funcionar. Então, para quem ainda não tem muito conhecimento em banco de dados, não se preocupe, tá? Basicamente, aqui, o que a gente tem de relação? A gente tem uma vista aqui das relações das tabelas, como que a informação desse conjunto de dados aqui vão se comportar dentro do sistema. Então, aqui, ó, se a gente reparar, temos a tabela vendas e produtos. Para todo registro de venda, cada vez que eu for fazer um registro de venda no sistema, eu vou ter que vincular essa venda aos produtos, de alguma forma. Eu tenho que saber quais produtos foram vendidos, né? Qual ou quais, nesse caso. Então, a gente vai ter uma relação aqui da tabela vendas com produtos, onde dentro de um registro de venda, né, em uma venda, eu posso ter muitos produtos. Então, uma venda, vou até fazer um desenho aqui, ó. Uma venda pode ter vários produtos, certo? Eu posso vender vários produtos para um mesmo cliente. E a gente vai fazer uma análise contrária, porque essa relação a gente tem que analisar ela na ida e na volta, né? Para ambos os lados. Então, uma venda pode ter vários produtos. E um produto, quando eu for cadastrar, né, os produtos no meu sistema, esse produto ele vai poder estar em várias vendas. Então, se eu cadastrar lá Coca-Cola Lata, essa Coca-Cola Lata ela vai poder estar mantida em vários registros da tabela de vendas. Então, eu posso ter vendido a Coca-Cola para o João, Coca-Cola para a Maria, Coca-Cola para o José, Coca-Cola para o Irineu, Cirineu, Joaquim, enfim. Esse produto ele vai poder estar em vários registros de vendas. Então, a gente tem uma relação aqui também de 1 para muitos, né? Que é o 1 para N aqui, ou asterisco, enfim. Nós temos uma relação aqui, ó, de 1 para N na ida, né? na análise de ida, e 1 para N na volta. Então, no final das contas, nós temos aqui uma relação N para N, muitos para muitos. Uma venda pode conter vários produtos e um produto pode estar contido em várias vendas. Nesse caso, quando a gente tem uma relação muitos para muitos, a gente precisa de uma tabela intermediária. Então, por isso que eu criei essa PRO de venda aqui, né? Que é a tabela que vai armazenar os produtos da venda. Qual que é a finalidade dessa tabela? Ela vai manter a chave primária de produtos e a chave primária de venda. Então, toda vez que eu fizer uma venda e tiver produtos, esses registros vão estar sendo armazenados nessa tabelinha aqui, tá?
Então, para cada produto de uma venda, eu vou ter a quantidade de produtos que foi feito a venda e o total, que seria ali a quantidade do produto vezes o valor daquele produto. Eu tenho o total ali daquele item para aquela venda. Tá ok? Então, na hora que a gente for desenvolver isso ali no código, a hora que estiver pronto, tá? No código não vai ficar tão claro ainda, mas eu espero que vocês entendam depois ali no final como que vai ser essa interação, tá? Não se preocupem muito com isso aqui, porque a gente não vai... o nosso foco não é banco de dados. Então, a gente vai fazer um primeiro momento ali a criação dessa estrutura e depois a gente vai mexer mais com a parte de programação orientada a objetos, né? Dentro do Laravel, que é o framework que a gente vai estar utilizando. Então, a parte de consulta de ligação de dados vai ser basicamente tudo feito com orientação a objetos, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Temos aqui a relação de clientes e vendas, né? Uma venda ela pode ser feita somente para um cliente. Eu não posso colocar 2 ou mais clientes dentro de uma venda. Então, uma venda eu posso ter um cliente. Agora eu fiz análise vindo aqui, tá? Só para a gente entender a ordem aqui, o sentido. Uma venda pode ter um cliente. Um cliente, ele pode estar registrado em várias vendas. Então, por exemplo, eu posso ir num supermercado fazer uma compra. Agora, vai ser registrado uma venda para mim, né, nesse momento. Depois, no outro momento, eu vou lá de novo e faço uma outra compra. Então, vai ter novamente um outro registro de venda vinculado ao meu usuário, né, ao meu nome ali. Então, um cliente ele pode fazer várias vendas, certo? Então, nesse caso, eu tenho um vínculo 1 para 1, certo? Na vinda, e 1 para muitos. Nesse lado aqui, eu tenho muitos e 1. O que prevalece é o maior. Então, muitos. Aqui, eu tenho uma cardinalidade, né? 1 e 1. O que prevalece vai ser o 1 mesmo. Então, no final, eu tenho uma relação 1 para muitos. Um cliente pode estar em várias vendas. Uma venda pode conter somente um cliente. Tá certo? E isso vai ter a mesma relação aqui de produtos com categorias, né? Uma categoria pode estar vinculada a vários produtos, mas um produto ele pode estar relacionado somente a uma categoria. Então, nesse ponto aqui, quando a gente tem uma relação 1 para muitos, o ID, a chave primária da tabela que mantém a cardinalidade 1, ele vai lá para a tabela que tem a dependência e ela vai como chave estrangeira, né? Uma foreign key aqui dentro. Então, aqui, ID categorias, onde tem o asterisco aqui, vem o ID da tabela que ele tem independência. Mesma coisa aqui, clientes. 1 para muitos. O asterisco está lá em vendas. Então, o ID de clientes é que vai lá para vendas como uma foreign key também. Vai ficar aqui. Tá? A única exceção é aqui, nesse caso, que a gente tem uma relação muitos para muitos. A gente vai precisar dessa tabelinha intermediária aqui para receber essas chaves primárias. Então, ela vai receber aqui a chave primária do produto, a chave primária da venda e aí algumas informações adicionais aqui. Tá certo? Então, o primeiro momento é a gente entender a base, né, a estrutura de dados do nosso sistema, para depois a gente desenvolver essa parte aqui. Tá certo? Bom, entendido essa parte, eu vou começar com vocês o desenvolvimento da parte visual do sistema. Tá? Visto que a gente entendeu aqui o que vai ser feito, o que eu vou precisar, tá, no meu sistema? Eu vou precisar de uma tela para manter as informações do cliente. Tá? Então, nós vamos, só para a gente entender, né? Para cliente, eu vou ter uma tela para cadastrar as informações desse cliente. Aqui eu vou ter um formulário com campos, né? Um para nome, um para telefone, um para e-mail, um para endereço. E aqui no final vai ter um botão para eu clicar e essas informações serem enviadas lá para o banco de dados. Tá certo? A mesma coisa vai acontecer aqui para vendas. Eu vou ter uma tela, um formulário lá para registrar essa venda. A mesma coisa vai acontecer aqui para produtos. Eu vou ter também um formulário para manter esses produtos. E a mesma coisa vai acontecer aqui para categorias. Eu vou ter um formulário para administrar informações de categorias. A única exceção é essa tabela intermediária. Eu não vou ter um formulário para preencher as informações para essa tabela. Tá? Essa tabela vai ser preenchida no momento em que eu realizar uma venda. Então, cliquei no botão lá de vender, o OK, registrar, né, cadastrar. Ele automaticamente vai chamar um processo, né, dentro da classe ele vai ter um processo, uma função, que vai alimentar essa tabela. Na medida que foi cadastrada a venda, ele vai alimentar
essa tabela intermediária. Então não vamos ter uma telinha, um formulário para alimentar ela, tá certo? Bom, para cliente, eu vou ter uma tela para inserir informações, eu vou ter uma tela para editar informações. Então, assim, vão ser arquivos diferentes, tá? Então, para essa tela de inserir informação, vai ser um formulário em branco. Ele vai vir um formulário ali em branco, vou inserir informações, ele vai gravar essas informações no banco. Para editar, vai ser um formulário que ele precisa trazer com as informações do banco daquele cliente que eu preciso alterar. Então, esse formulário aqui, ele vai ter uma regrinha, né, para preencher esses campos aqui com as informações do cliente que eu preciso alterar, certo? Eu vou criar uma tela também para visualizar esses dados. Então, se eu clicar lá, por exemplo, em excluir cliente, ele vai me trazer uma tela com esses dados aqui preenchidos, só que eu não vou poder alterar, eu só vou visualizar e aí vai ter um botão lá de confirmar essa exclusão. Tá? Então, vão ser 3 telinhas aqui, parecidas, para cada tabelinha. Cliente, venda, produtos e categorias. Então, a gente vai ter bastante telinhas aqui, mas nós vamos desenvolver uma tela base para cada tabela e depois a gente vai copiar essa tela aqui e só vai fazer algumas adaptações para que a gente possa depois editar ou excluir as informações, a informação, né, em evidência ali de cada tabelinha dessa, tá certo? Então, para essa parte de front-end, a gente vai mexer com o design, né, a parte visual do sistema. Para isso, a gente vai utilizar o Bootstrap, que vai trazer para a gente aí muita coisa pronta já. Tá? Não é o nosso foco, então a gente vai copiar e colar muita coisa para agilizar o processo, porque o foco mesmo é a orientação a objetos. Tá? Mas a gente vai fazer um abranger geral aqui dentro do sistema. Para isso, a gente vai começar então fazendo uma pesquisa aqui. Vamos lá, a gente vai abrir algumas abas aqui, ó, 3 abas. Opa, 3 abinhas. Na primeira você vai pesquisar aí, Bootstrap, B-O-O-T-S-T-R-A-P, Bootstrap. É um frameworkzinho que a gente vai conseguir utilizar ele para criar a parte de interface. Então ele já abrange o CSS, o HTML primeiro, né, o CSS, e também alguns scripts ali em JavaScript. Tá? Então abre esse primeiro link aqui. A gente vai começar aqui com a tela de examples. Tá? Aqui nós vamos utilizar essas duas partes, tá? Docs, que vai mostrar para a gente aqui como utilizar alguns elementos do Bootstrap. Eu não vou explicar isso aqui muito a fundo para vocês. Depois eu posso montar uma aula só de desenvolvimento de front-end ali com o Bootstrap. Não é o nosso foco agora. Então, basicamente são essas duas guias que a gente vai utilizar. Esses exemplos, a gente vai ter telas já prontas, tá? Então aqui, ó, tem vários tipos de telas com vários elementos que já foram criados e tem uma tela já pronta pra gente. Por exemplo, ó, esse de pricing aqui, né, de preços. Deixa eu abrir ele aqui numa novo separador. Ó, aqui ele traz para nós uma tela totalmente desenvolvida com o Bootstrap já pronta, né? Eu só preciso depois editar isso aqui e alterar as informações. Então, se eu utilizar o Bootstrap na minha aplicação, isso aqui vai funcionar tudo perfeitamente. Tá? Então, são exemplos prontos aqui. Bom, a gente não vai ter nenhum exemplo pronto para a nossa aplicação em si, que é para um sistema de vendas. Então, a gente vai precisar pegar um modelo aqui e ir adaptando ele ao longo da jornada. Tá? Eu vou utilizar, deixa eu ver, esse Navbar. Ó, eu tenho o Navbar Static e o Fixed. A diferença entre eles, deixa eu só abrir aqui para vocês verem. O estático, né? Quando eu rolo a barra de rolagem, o Navbar, que é esse menu suspenso aqui, ele some, tá vendo? Ele fica no topo, sempre no topo. E o Fixed, ele fica fixo. Por mais que eu rolo a barra de rolagem aqui, ó, ele continua fixo lá em cima. Então, eu vou utilizar esse estático aqui, tá? Como base aqui para o nosso projeto, tá certo? Mesmo que eu role a barra aqui, ele fica lá no topo. Esse template aqui é interessante, que ele tem um botãozinho aqui para você configurar a apresentação do layout. Então ele pode entrar aqui no modo Light, que é modo iluminado, né, branco aqui, ou no modo Dark, que é um modo escuro, facilita um pouco mais aí a leitura, né? Então o usuário pode escolher aqui entre essas duas. O automático ele fica em Light aqui, acho que nem seria necessário
essa opção só Light e Dark aqui para escolher o formato aqui da iluminação da tela. Tá? O que a gente vai precisar bastante utilizar é esse menuzinho aqui, né? Então a gente vai ter uma opção aqui para cliente, para produto, para venda e para categorias. Então quando eu clicar, por exemplo, em cliente, ele vai abrir uma tela listando os clientes cadastrados, e aí eu vou, através dessa listagem, eu posso clicar num registro de um cliente para editar aquela informação, ou posso clicar no botão, sei lá, de incluir, né? Ou incluir um novo cliente, para abrir um formuláriozinho para eu cadastrar daí um novo cliente. Tá? A mesma coisa ali para produtos, vendas e categorias. Tá certo? Então, isso aqui vai ser a nossa base. Tá? Depois a gente vai utilizar aquela outra telinha lá do Bootstrap Docs para a gente utilizar ali alguns elementos. Formulários, botões, cards, enfim. Existem vários exemplos aí que a gente vai utilizar também. Tá? Como que eu faço para pegar esse modelo pronto e jogar no meu projeto? Então, a gente vai seguir algumas etapas aqui. Se você se perder no meio do caminho, volta a aula lá, tá? Refaz até você conseguir fazer funcionar dentro do seu projeto. Para agilizar aqui o processo, eu vou já criar um projeto Laravel. A gente já criou isso em sala, a gente viu que demora um pouquinho, né? Então eu vou começar criando um projeto, depois a gente volta aqui nessa parte, tá? Deixa eu pegar aqui o Visual Studio Code, vamos lá. Para isso a gente vai fazer o seguinte, ó, clica aqui em File, Open Folder, lá em disco local C, champ htdocs. Dentro dessa pasta aqui a gente vai criar o projeto, tá? Bom, eu particularmente prefiro criar aqui porque é uma pasta que já é instituída pelo Champ para armazenar projetos. Mas, como a gente está trabalhando com Laravel, não é obrigatório colocar a pasta do projeto dentro de htdocs. Tá? Como a gente vai utilizar o próprio servidor do Laravel para emular a nossa aplicação, então eu posso criar esse projeto lá dentro da pasta documentos, por exemplo, na pasta downloads, na área de trabalho, qualquer lugar do computador aqui ele vai funcionar. Tá? Porém, eu prefiro colocar, por questão de organização, dentro aqui do htdocs, só por organização mesmo. Quando a gente criar o projeto, ele vai criar uma pasta aqui. Então, não tem necessidade de eu criar essa pasta agora. Eu só vou selecionar a pasta htdocs aqui, que vai ser a raiz por enquanto. Então, clica aqui, ó, htdocs, tem que estar na raiz, selecionar pasta. Ele vai abrir aqui o htdocs. Confirma, tá, que na raiz aqui, ó, aqui em cima está aparecendo htdocs. Tá certo? Agora a gente vai abrir o prompt de comando. Ctrl aspas simples, ou vem aqui, ó, em terminal, novo terminal, new terminal. Tá? Ele precisa estar dessa forma. Ó. O endereço aqui, ó, precisa estar apontado para a pasta htdocs. Tá certo? E aí a gente vai executar o comandinho aqui para criar um projeto. Se você não lembra de cabeça, tem uma referência aqui para nós, lá no site do Laravel. Então, eu vou pedir para abrir 3 abas lá, né? Acho que só 2 vai resolver nosso problema. Segunda abinha aqui, você vai digitar Laravel. Laravel. Primeiro link aqui, laravel.com. Get started. Ele vai abrir para nós um manual aqui com a documentação em si do Laravel, né? Com várias formas de utilização aqui. Primeira coisa, a gente precisa selecionar a versão que a gente vai trabalhar. Nós vamos utilizar a versão 9, tá? Que é uma versão que eu domino por enquanto. Depois eu vou dominar as próximas aqui, mas por enquanto vai ser a 9. Então, versão 9, selecionar ela aqui. Essa documentação vai ser baseada na versão 9. Depois você vai vir aqui em instalação, já está selecionado. Vai descer um pouquinho aqui para baixo. Vai copiar esse comando aqui, ó. Composer, create, project, Laravel / Laravel. 2 pontos, Chapeuzinho 9.0, Example App. Esse cara aqui a gente vai precisar trocar depois, tá? Cuidado, não seleciona assim, ó. Aqui até que não tem tanto problema, porque ele não tem um espaço aqui no final. O espaço é perigoso, porque se você copia tudo aqui, por exemplo, ele tem um espaço no final, ele já vai executar um Enter lá no terminal. Então, para evitar qualquer tipo de problema, clica nesse clipboard aqui, para copiar, ele já vai copiar para você, tá? Agora a gente vai voltar lá no Visual Studio Code, aqui no terminalzinho,
vai dar um Ctrl V, vai colar ali, ou clica com o botão direito do mouse, ele copia para você também, tá? Não dá Enter ainda, a gente vai apagar esse Example App aqui, e vamos colocar o nome do nosso projeto. Vou colocar aqui vendas, tá? Você vai dar o nome do seu projeto aí, depois isso aqui pode ser trocado também, tá? Então, primeiro momento, projeto vendas. Vou dar um Enter, ele vai criar aqui toda a estrutura do projeto, vai baixar todas as dependências para a pasta do projeto, já vai fazer algumas configurações ali dos arquivos necessários. Então, depois a gente volta aqui nessa parte para ver se está tudo ok. Agora a gente vai voltar lá no Bootstrap para a gente criar nosso front-end, tá? Então vamos lá. Voltando aqui, como que eu faço então para baixar esse modelo, tá? Tem duas formas. Eu posso abrir a página, tá? Clicar com o botão direito aqui, guardar como. Isso aqui serve para qualquer site que você quiser pegar como modelo, tá? Salvar como página completa, salvar. Ele vai criar uma pasta para você. Deixa eu fazer aqui. Já está pronto. Deixa eu ver aqui. Está lá em Downloads. Ó, já baixou aqui. Se eu abrir esse arquivo, ó, ele ficou todo desconfigurado porque tem alguns arquivos ali. Ó, vou abrir ele aqui com Visual Studio Code. Esse é o problema de copiar a página, tá? Depois você vai ter que fazer vários ajustes. Ó, deixa eu ver aqui para onde que ele está apontando. Aqui tá ok. Ó, o CRC aqui. Top Navigable Examples. Esse aqui é o diretório para onde que ele está buscando o arquivo JavaScript. Deixa eu ver do CSS. Aqui. Files Bootstrap Min CSS. Então aqui dentro ele deveria conter Bootstrap Min CSS. Tá ok. Deixa eu voltar aqui. Era para ele estar carregando aqui já a página, tá? Mas assim, isso aqui a gente vai fazendo ajustes dentro do código até ele conseguir localizar todos os arquivos ali, tá? Esse aqui é só para caso de desespero mesmo, quando você não tem como baixar o código, você salva a página e depois vai modificando ali até encontrar o padrão certo ali para que ela funcione. Basicamente é isso aqui, ó. Você vai ter que procurar todas as referências. Aqui provavelmente pode não estar funcionando por conta desses espaços, esses caracteres especiais aqui no nome da pasta. Então, o que pode ser feito? É tirar esses espaços aqui, colocar tracinho, tanto aqui como lá na pasta, tá? Vou fazer um exemplo aqui, só para ver se ele vai carregar esse CSS. Aqui, beleza. Agora, como eu alterei aqui, vou copiar. Vou trocar aqui também só o nome da pasta. Deixa eu ver se tem mais algum lugar. Ó, tem vários locais aqui que ele aparece. Ó, aqui em cima, aqui embaixo. Ó, lá embaixo também. E mais embaixo. Então vou dar um Ctrl V aqui. Eu fiz o seguinte, para selecionar várias instâncias, né, de um mesmo texto aqui dentro do Visual Studio Code, é só você selecionar o texto que você quer alterar, apertar a tecla Ctrl e D. Aí ele vai para o próximo, Ctrl D ele vai para o próximo de novo, mantém a tecla Ctrl pressionada, né? Ctrl D, D, D. Ele vai selecionando o próximo e aí você pode fazer as alterações que você quer e vai ser feito em todas as instâncias daquele arquivo lá. Daquele arquivo não, daquele texto, tá? Vou desfazer aqui, então vai ficar assim, ó, o nome da pasta. Vou copiar isso aqui e vou alterar o nome da pasta lá para ver se dá certo. Vou salvar. Voltar aqui na pasta. Files, ok. Ele vai dar um probleminha aqui por conta do nome que foi alterado. Vou alterar o nome do index aqui também. Acho que não tem. Vou deixar index. Index.html. Deixa eu abrir ele aqui agora para ver se vai carregar. Ainda não. Deixa eu ver aqui, inspecionar. Ó, ele está tentando carregar aqui. Vou abrir uma página. Pode ser por causa desse ponto. Deixa eu testar aqui tirando o ponto. Fazer a mesma coisa com todos.
só com a pasta. Ctrl D, 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 D. Voltar aqui no início e vou apagar esse ponto. Vou salvar. Vou abrir de novo. Nada. Caracas. Index. Deixa eu colocar aqui ponto, ponto. Ainda não. Inspecionar. See users, downloads. Index. É esse arquivo mesmo. Bom, eu não vou perder muito tempo tentando corrigir isso aqui não, tá? A gente vai fazer isso aqui de uma outra forma. Depois eu vou analisar e aí quando eu achar o problema dessa página eu explico para vocês de novo o que aconteceu aqui. Mas a forma mais viável aqui e mais certeira para não cair nesse probleminha é isso aqui, ó. A gente vai baixar o código desse layout. Então vamos lá, ó, download examples. Só que é o seguinte, ele vai baixar o exemplo de todos esses. Na verdade, ele vai baixar o código. Opa! Ele vai baixar o código de todos esses exemplos. Desci um pouco a tela aqui. Tá ok? Então ele vai baixar todos. A gente vai ter que depois procurar qual que é a pasta ali, mas isso aqui é mais simples, tá? Então, só clicar aqui ó, em download examples. Vai salvar lá na Downloads. Deixa eu abrir lá a pasta novamente. Perfeito. Ó, aquele que eu copiei antes, eu vou apagar daqui para não ter confusão. Excluir daqui. Bom, o que eu... vou excluir você também. Vou sair e tirar você daqui. Beleza? O que eu baixei foi esse arquivo aqui, ó, uma pasta compactada, né, zipada. Vou fazer o seguinte, vou extrair ela aqui dentro, extrair tudo. O botão direito, set zip, vou usar o set zip aqui, extrair aqui. Beleza, ele já trouxe aqui para minha pasta extraída, ó. Se eu abrir ela, você vai ver que tem várias pastas lá dentro. Qual que é a pasta que a gente vai selecionar? A pasta do projeto que eu escolhi lá aquela hora, que é o Navbar Fixed. Então, vou copiar essa pastinha aqui, lá para o disco local C, champ. Tá, vamos, antes disso, tá? Vamos voltar aqui no Laravel, só para ver se está tudo ok. Ó, ele já baixou aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um teste aqui, ó, php artisan serve. Tá, desculpa. Tem um detalhe aqui, né? Eu estou dentro da pasta htdocs. Para executar esse comando aqui, eu preciso estar dentro da pasta do projeto. Então vamos lá. O projeto que eu criei aqui se chama vendas. Eu vou ter que entrar dentro dessa pasta. Posso fazer de duas formas. Eu posso voltar aqui em File, Open Folder e abrir a pasta vendas. Ou eu posso vir aqui no promptzinho aqui, ó, no CMD, digitar cd vendas. cd é um comando para você abrir uma pasta aqui dentro do prompt. Vou dar um Enter aqui, ó, já mostrou o diretório alterado aqui, ó, tá? Champ, htdocs, vendas. Pronto, agora eu vou executar novamente aquele comando, php artisan serve, para startar o servidor do Laravel. Ele vai emular um servidor aqui na máquina e a partir daqui, ó, eu posso já acessar a aplicação. Essa tela aqui seria para o novo separador que eu abri lá, tá? Mas não tem necessidade mais. Pode fechar. Se ele abriu essa tela, é porque o projeto Laravel ele foi criado, está funcionando, está tudo ok. Então, não precisamos nos preocupar. Agora eu vou encerrar esse servidor aqui. É só clicar no promptzinho de comando aqui, no terminal, e apertar Ctrl C. Ele pausa o servidor, né? Ele fecha o servidor. Se eu tentar acessar aqui novamente, ó, ele vai dar não localizado, né? Não foi possível acessar aquele site. Perfeito? Beleza, então o nosso projeto está ok, tá dentro de vendas aqui. Para ficar mais fácil a administração desse projeto, para não visualizar aqui tantas pastas no Explorer, eu vou fazer aquela opção de abrir o projeto pelo Visual Studio Code, tá? Então eu vou vir aqui, ó, File, Open Folder, htdocs, disco C, champ, htdocs e vendas. Clico nele, ou clico duas vezes e clico em selecionar pasta, ou só clico em cima dele e clico aqui em selecionar pasta.
Vai abrir aqui para mim. Pronto, agora eu só vejo arquivos do meu projeto. Então fica mais fácil e mais difícil de eu me perder, né? Mais fácil de organizar meu projeto, mais difícil de eu me perder. Ó, a gente tem aqui o arquivo env com as configurações básicas do projeto, setado aqui as configurações do banco de dados. Mais uma observação, a gente tem que ter, né, vocês vão ter que ter na máquina de vocês instalado aí o champ, tá? Assim, ó, se você já instalou esse champ anteriormente, né, algum tempo atrás, o que eu recomendo para vocês, tá? Já tem o Visual Studio Code, já tem o champ, desinstala e instala de novo, para você pegar sempre a última versão. Eu já tenho projetos instalados eu já tenho projetos feitos em champ e eu não quero perder eles, beleza? Então, você precisa fazer o backup da sua pasta do champ. O que você vai fazer? Você vai abrir lá a pasta disco local C, champ, encerra a sua seção do champ. Então, vem aqui, ó, dá um stop, encerra ele. Ainda lá embaixo, encerra todas as seções. Eu vou dar um Ctrl Shift ESC aqui. Vai abrir aqui o gerenciador de tarefas da minha máquina. Ó, se eu pesquisar aqui champ, você vai ver que tem uma instância dele aberta aqui. Você vai clicar, vai finalizar a tarefa, tá? Depois, você vai vir aqui, ó, no champ e vai alterar o nome dele. Por exemplo, underline BKP. Ó, ele não deixou porque eu estou com o Visual Studio Code aberto aqui dentro da pasta vendas que está dentro do champ. Então eu vou fechar aqui. Vou vir de novo. Underline BKP. Não deixou ainda. Devo ter mais alguma coisa aberta aqui. Deixa eu ver. Opa. Estou com a pasta champ aberta aqui. Deixa eu ver agora. Caracas, ainda tem mais alguma coisa aberta. Títulos. Deixa eu ver o servidor. Será que é só por conta desse? Deixa eu fechar isso aqui. Testar novamente, dá um F5 aqui. Não está deixando. Aí ele deve ter algum vestígiozinho do champ aberto aqui em algum lugar, tá? Para resolver isso aqui, você vai reiniciar a sua máquina. Reinicia a máquina, encerra o champ ali, reinicia a máquina. Ele não vai ter nada aberto. Aí você vem aqui, altera o nome do champ para underline BKP, por exemplo. E depois você instala novamente coloca novamente o champ, instala de novo o champ na sua máquina. Ele vai criar uma nova pasta aqui com o nome champ. Então você vai ter a versão mais atualizada e vai evitar aí de dar alguns problemas na instalação ou na configuração do projeto Laravel. Por quê? O Laravel versão 9, ele precisa da versão 8 do PHP. Então, dependendo da versão do seu champ, a versão do PHP vai ser diferente. Pode ser 7, né? Pode ser uma anterior ainda. Então, por isso que eu peço para vocês, tá? Instalem sempre as últimas versões para não ter problemas depois lá na configuração do projeto, tá? Agora que eu finalizei todas as instâncias do champ aqui, deixa eu ver se vai voltar a funcionar o meu champ, né? Abriu aqui. Startou. Ó, nem tem necessidade de eu startar o Apache, visto que a gente vai trabalhar com o próprio servidor do Laravel. Então, esse aqui não tem tanta necessidade a primeiro momento. Por que eu preciso startar ele? Tá, não precisa, mas precisa? Tá, para o projeto Laravel funcionar não precisa, mas eu vou startar ele porque eu vou precisar acessar o gerenciador do MySQL, tá? Que é esse admin aqui, ó. Quando eu clico no admin, ele vai abrir aqui para mim o phpMyAdmin. Então, para acessar essa página, eu preciso do Apache startado, tá? Mas o Laravel em si não depende do Apache porque ele gera o próprio servidor, ele emula o próprio servidor, tá? Eu vou deixar ele carregando aqui enquanto a gente vai terminando aqui as nossas configurações. Quando eu tive que encerrar aqui, né? VS Code.
Vou ter que abrir tudo de novo. Então, vamos lá, File, Open Folder. Não precisa fazer tudo o que eu estou fazendo aqui, tá? Eu só estou fazendo algumas coisas para explicar para alguns que pode ser que aconteça de dar problema na hora de criar o projeto e tal. Aí vocês vão fazer o que eu acabei de explicar. Vai fazer o backup do champ, se já tiver instalado, instala novamente, tá? Reinicia a máquina, faz o processo todo novamente. Reinstala o Visual Studio Code também. Deixa eu abrir aqui a pasta primeiro. Disco C, champ, htdocs e vendas. Selecionar pasta. Mais uma coisinha, para facilitar o trabalho de vocês, tem um componente, uma extensão que eu instalei aqui, que eu recomendo vocês instalarem também, tá? Ó, só vocês clicarem aqui em extensões, nesse elementozinho aqui, digitar aí PHP, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Isso, esse aqui, ó, PHP All-in-One. Esse cara aqui, ó, você pode, aqui pra mim não aparece mais porque já está instalado, mas vai ter o botãozinho aí install. Deixa eu clicar nesse debug aqui, vai estar esse botãozinho habilitado para vocês aqui, ó, tá? Esse cara aqui, ele vai agilizar pra gente muita coisa, tá? Atalhos para clicar numa classe, ele já abriu o arquivo. Enfim, tem muita coisa que a gente vai utilizar que ele facilita pra gente depois, tá certo? Então instalem esse elemento aqui, esse componente que vai facilitar muito a vida de vocês aí depois. Perfeito? Então estamos aqui com o projeto aberto. O que eu vou fazer? Nós baixamos lá o arquivo. Deixa eu abrir aqui novamente. Aqui, lá em Downloads. Nós baixamos aqui todos os projetos, né? O que eu vou precisar é o Navbar. Cadê? Navbar, não é Navbar. É Navbar? Deixa eu ver. Navbar Static. Deixa eu abrir aqui. É esse cara mesmo, Navbar Static. Certo. Esse cara aqui que a gente vai trabalhar com ele, tá? Então eu abro aqui, ó, ele está funcionando. Porém, se eu pegar esse cara aqui, que é o que a gente vai ter que fazer, né? Pegar esse cara aqui, vou copiar, vou lá no disco C, no champ, htdocs, vou colocar ele dentro aqui de vendas. Vou aqui, ó, dentro de resources, views, vou colocar ele aqui, tá? Só pra gente fazer um teste. Vou tentar abrir ele de novo, ó. Se eu abrir, você vai perceber que ele já perdeu as configurações aqui. Por que isso acontece? Vamos lá, deixa eu abrir de novo para explicar. Por que isso acontece, tá? É aquele mesmo probleminha de antes que eu não tinha conseguido resolver, mas aqui é mais fácil. Inspecionar aqui, ó. Esse cara, ele está procurando o arquivo de, não é esse aqui não, de CSS, que é esse cara aqui, ó. Tá? Ele está procurando dentro da pasta que ele está. Esses dois pontinhos barra aqui, ele tenta voltar uma pasta e acessar essa pasta assets. E acessar depois o dist, acessar o CSS e acessar esse arquivo bootstrap min aqui. Então, se a gente reparar aqui, ó, antes da pasta index, não tem a pasta assets, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos ter que manipular isso aqui para trazer aquela pasta assets aqui para dentro. Basicamente, ele vai precisar somente da pasta dist, né? Então, vamos voltar lá. Deixa eu voltar aqui. Nos resources, downloads, aqui dentro, ó, vai ter uma pasta assets, dist, CSS e vai ter uma JS aqui também. Então eu vou copiar. Não sei, acho que não compensa copiar toda a assets não, porque tem muita coisa aqui que não vai ser utilizada. Tá, eu vou copiar toda ela, depois a gente vai apagando o que não for utilizado. Então, copiar aqui, ó, assets. Vamos lá em disco local C, champ, htdocs, vendas, resources e views. Estou no mesmo local de antes, tá? Vou colocar aqui a pasta assets,
Se eu tentar abrir agora o index, rapaz, inspecionar, assets, dist, views. Ah, tá, ele vai voltar uma pasta atrás. Então eu tenho que tirar daqui e colocar aqui dentro de views. Ó, agora já voltou a funcionar. Tá, então só pra gente entender o que eu fiz aqui, ó. Esse cara, ele vai buscar o arquivo CSS uma pasta antes da pasta desse arquivo aqui, que é o index. Tá, estamos dentro aqui, ó, o index está aqui. Então ele vai voltar uma pasta para buscar a pasta assets. Ele volta uma e entra no assets. Então eu tenho que voltar uma para trás, né, e acessar o assets. Então a gente tem que acompanhar esses caminhos aí, né, dessa busca dos arquivos aí, de dependências. Certo? Então, se não conseguiu fazer funcionar, só volta um pouquinho a aula aí para tentar novamente, tá? Ó, então, onde que a gente tem que chegar? A nossa página aqui, ó, ela tem que ficar dessa forma, por enquanto, tá? Depois a gente vai fazer mais algumas modificações, tá ok? Ó, o botãozinho light aqui, o dark funcionando, tudo configuradinho. Beleza. Ele está funcionando dentro da pasta do projeto lá, né, dentro de views aqui. Porém, para o Laravel, isso aqui ainda não é padrão dele, tá? A gente vai precisar converter isso aqui pro padrão do Laravel. Depois a gente vai voltar aqui e vai mexer nesse arquivo novamente, tá? Mas já deixamos ele no lugar correto aqui, depois a gente só vai fazer algumas adaptações para o nosso projeto. Agora, nós vamos, depois que o projeto foi criado aqui, tá tudo ok, vamos fazer algumas configurações iniciais. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos configurar o nosso banco de dados. As rotas, depois que a gente for criar ali o controller, né, as models, a gente volta aqui. Vamos criar aqui a parte do banco de dados, que a gente já sabe como que vai ser, né? Vamos ter lá os clientes, as vendas, os produtos, produto de venda e categorias. Vamos criar esse modelo aqui lá dentro do Laravel. A gente vai utilizar os migrations para criar essa estrutura. Então fica aqui dentro de database, migrations, e aqui a gente tem os arquivos de migrations já criados ali pelo Laravel, né, que é o de usuários, de reset de senha, falha de trabalhos e os de access tokens ali para quando for trabalhar com aplicações que necessitem do envio de tokens. A gente vai precisar criar novos arquivos aqui, um arquivo para cada tabela, tá? Um arquivo para a tabela clientes, para vendas, produtos, produto de venda e categorias. Eu deixei no slide da aula anterior os comandos ali para vocês, né, darem uma olhada. Então, depois consulta lá que vai ter esses comandos que eu vou passar aqui para vocês, tá certo? Então, primeiro aqui a gente vai acessar novamente o prompt de comando, ó, terminal, novo terminal. Ó, tem que observar se está dentro do diretório aqui, né, porque eu fechei e abri várias vezes aqui. Então, só observe se está dentro do diretório e vamos executar o comando para criar uma nova migration. Então, vamos lá. A primeira tabela que a gente vai criar, deixa eu ver, vamos começar por aqui, ó, clientes. Tá? Então, vamos chamar ela de clientes. Um padrão que a gente vai adotar é sempre que a gente for criar uma tabela que vai armazenar registros, a gente vai colocar o nome dela no plural, tá? Porque é um padrão, né? A tabela ela vai armazenar vários registros, então a gente vai colocar ele no plural aqui. Então, o comando vai ser php artisan make migration, um espacinho, a sintaxe create, underline, aqui a gente vai colocar o nome da tabela, isso aqui é um padrão, tá? Para criação desse arquivinho aqui. A gente pode criar manual, né? Copiar aqui e colar, alterar a numeração, mas dessa forma ele vai criar e já vai gerar uma numeração aqui que obedeça a sequência correta. Então é php artisan make migration, tá? Create underline. Agora o que muda é sempre o nome da tabela. Então essa parte aqui ela é variável.
Então nós vamos colocar aqui o nome da tabela, vai ser clientes, tá? Underline, e agora essa sintaxe final ela é padrão também. Table, tá ok? O que vai mudar aqui somente isso aqui, ó. O restante sempre vai ser a mesma coisa para quando a gente vai criar um novo arquivo de migration para uma tabela que vai ser criada. Quando for criar um migration para alterar uma tabela, aí a sintaxe já muda, mas isso aqui a gente vai ver depois. Dou um Enter, vai gerar a mensagem aqui para mim que ele foi criado, ele vai ainda fazer algumas adaptações dentro das pastas do projeto ali, né, onde tiver dependência, mas o nosso arquivo já está disponível aqui para nós. Tá? Agora a gente vai precisar criar aqui as colunas restantes. Bom, inicialmente nós precisamos criar a coluna ID, então ela já está aqui, ó, tá? Criada. Agora eu vou criar a coluna nome. Então aqui embaixo vou utilizar a mesma sintaxe de cima, table. Aqui o que nós temos, tá? Essa table aqui, ela foi esqueci a palavra agora, instanciada, né, pela classe Blueprint. Essa classe aqui, ela vai ter todas as propriedades, né, as functions que a gente vai utilizar agora. Então, a primeira aqui, ó, é a função para declarar uma coluna para a tabela de acordo com o seu tipo. Então, eu preciso colocar aqui na frente o tipo do campo que eu vou criar. Nesse caso, vai ser um campo do tipo texto, né, uma string. E ele já, por conta do PHP all-in-one lá, né, do componente, ele já até tenta completar para mim aqui, ó, tá vendo? Se eu der um tab, ele já vai colocando para mim ali os caracteres dessa sintaxe. Então, o próximo passo, ó, essa função ela vai criar uma coluna, quando essa classe aqui for executada, né, ela vai criar uma coluna do tipo texto, e aqui dentro, entre aspas, eu coloco o nome dessa coluna. Vai se chamar nome. Deixa eu ver aqui, nome, isso mesmo. No final, eu posso colocar aqui uma atribuição de nullable. O que significa? Esse cara aqui, ele identifica que essa coluna pode ser nula. Quando ele for criar essa coluna lá no banco de dados, lá no MySQL, ele vai setar o flagzinho lá que essa coluna pode ser nula. Tá? Mas nesse nosso caso aqui, ele não pode ser nulo, então eu não vou colocar isso aqui não. Outra coisa que eu posso colocar aqui é um segundo parâmetro para essa função. Ele pode ser enviado ou não, tá? Se ele não for enviado, ele sempre vai considerar que a quantidade de caracteres para essa coluna é a máxima possível. Se não, eu posso delimitar aqui, ó. Essa coluna vai poder aceitar no máximo 100 caracteres. Ó, como eu coloquei aqui uma vírgula, ele já identificou, né, que essa função tem 2 parâmetros, e como eu estou na segunda casa, no segundo parâmetro, ele já marca aqui para mim, ó, esse cara ele tem que ser um int ou nulo, tá? Nulo seria nada, né? Que ele já vai ser ele é uma variável que já recebe nulo por padrão quando essa função é chamada. Então é bem bacana aquele componente all-in-one lá, ele consegue trazer para nós essas facilidades aí, beleza? Então o primeiro campo que a gente vai criar é esse aqui, ó, um campo do tipo texto, aí a gente determina como string. Por que isso? Como eu já expliquei para vocês anteriormente, o Laravel ele é uma ferramenta compatível com alguns tipos de banco de dados. Tá? Nós vamos utilizar o MySQL, mas ele trabalha com SQLite, com Postgre. Então, assim, cada banco ele vai trabalhar de uma forma na hora de declarar os tipos das colunas. Tá? Ou string, ou varchar, enfim. Quando a gente coloca string, o nome da coluna, a quantidade de caracteres, ele vai adaptar a sintaxe para cada banco. Tá? Onde que a gente define o banco que nós vamos trabalhar? Aqui no .env, nesse arquivo .env aqui. Ó. Aqui, nesse caso, ele está setado que vai trabalhar com MySQL. Então, ele vai criar a estrutura para a geração da tabela de acordo com o banco MySQL. Se eu setasse aqui Postgre, ele setaria, né, a mesma estrutura, mas com a sintaxe própria do Postgre. Tá ok? Então, por isso que a gente tem que seguir esse padrão certinho aqui, ó. String, nome, quantidade de caracteres. Beleza? Vou fazer a mesma coisa aqui, vou copiar essa linha, colocar aqui embaixo. O próximo aqui também vai ser texto, tá? Vai chamar telefone. Então, telefone. Telefone, quantos caracteres? Deixa eu só contar aqui.
Normalmente é isso aqui, né? 966 99999 tracinho, tal. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 caracteres. Eu vou colocar 2 a mais aqui só para desencargo de consciência. Vou deixar no máximo 16 caracteres aqui para telefone. E-mail. Copiar aqui de novo. E-mail também vai ser do tipo string. Eu vou colocar aqui no máximo também, deixa eu ver, 150 caracteres para e-mail. E, por fim, o endereço. Sem cedilha, tá? A gente não pode utilizar caracteres especiais aqui para não gerar problema na hora de criar essa tabela depois. Então não usem acentos, cedilha, espaço, não pode ser utilizado. Para endereço eu não vou deixar nenhuma limitação de tamanho, ele vai usar o máximo disponível lá. E eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver, e-mail, nome, telefone, e-mail. O e-mail eu vou deixar ele como no label, então tracinho, sinalzinho de maior, então sinal de menos, sinal de maior, null, N-U-L-L, nullable, abre e fecha parênteses aqui. Então eu vou indicar que o e-mail ele pode ser nulo, tá? Mas o nome, telefone e endereço não, ele sempre vai ter que preencher ali o nome, telefone e endereço para cadastrar um cliente dentro da tabela clientes, certo? Quem vai fazer essa trava aqui vai ser o próprio Laravel na hora de tratar ali o modelo na regra de negócios, né? Para modelagem ali dos dados a serem gravados no banco. Perfeito, vai ser basicamente isso aqui. Vou salvar. Agora eu vou criar a próxima tabela. Só vou dar uma setinha para cima aqui no promptzinho de comando. Vou voltar aqui no clientes, vou apagar. Vou chamar aqui, não, vendas não. Tá, vamos lá. Por que eu não vou criar vendas agora, tá? Ó, primeira tabela que eu criei foi clientes. Eu não posso criar vendas agora, por quê? Na verdade eu posso já, já posso. O vendas, ele depende da informação que vem lá de cliente. É que eu estava confundindo aqui com o produto venda, tá? Mas ele depende, ó, da chave primária de cliente, que está lá na tabela cliente. Então, antes de eu criar a tabela vendas, clientes já tem que ter sido criada. Então, a primeira tabela que vai ser criada aqui é a clientes. Então, agora eu já posso criar vendas também. Tá? Mas assim, eu vou deixar ela para depois, porque a gente vai mexer com chave estrangeira. Então depois eu crio a tabela vendas. Eu vou criar as que não tem nenhuma estrangeira. No caso aqui é produtos e categorias. Tá? Então vamos pular aqui a vendas, vamos para produtos, certo? Aqui, produtos. Opa. Ficou meio zoado aqui. Produtos table. Beleza? Criou aqui produtos. Produtos vai ter o ID. Ai, caramba. Produtos também ele tem chave estrangeira. Ó. ID categoria é uma FK. Então eu não vou poder criar ele por agora também não. Então o que eu vou fazer? Ele já foi criado, né? Eu vou vir aqui, ó, clicar nele e vou deletar. Dar um delete. Mover para lixeira. Pronto. Vou criar categorias então, que não tem chave estrangeira. Novamente aqui. Categorias. Feito. Categoria só vai ter 2 campos, o ID e o descrição. Então eu vou vir aqui, eu vou copiar esse nome, essa linha aqui, só para colar lá no categorias. Ele já vai ter um ID aqui, né? E nome. Esse ID, tá? Essa função ID, por padrão, deixa eu ver se eu consigo acessar ele aqui. Ó, ID. Ah, tá. Vou te explicar como que eu fiz isso. Esse atalho que eu utilizei aqui, ele é devido àquele componente all-in-one lá do PHP, o PHP all-in-one, tá? O que eu fiz? Eu cliquei na tecla Ctrl, pressionei ela, passei o mouse aqui em cima de ID, que é uma função, e cliquei. Ó, se eu só passar o mouse, ele me mostra aqui em cima a estrutura da função. Então nem precisaria ir até ela, tá? Mas se eu clicar em cima, ele vai abrir o arquivo, tá? E a funçãozinha, como que ela está sendo criada aqui.
Bom, essa função id, ela já recebe, ela tem um parâmetro que é enviado aqui, né? Porém, esse parâmetro, ele não precisa ser enviado de fato. Se eu só chamar a função id e não passar nenhum parâmetro, esse parâmetro aqui que existe, ele vai receber... Opa, não posso alterar isso aqui não. Ele vai receber o caractere id, esse texto aqui, ó, id, tá? Que é o nome da coluna que vai ser criada. Tá? Então, se eu não passar nada, ele recebe id. Mas, se eu passar aqui, entre aspas, alguma coisa, por exemplo, código, o que vai acontecer? Ele vai criar uma coluna e vai dar o nome de código. Essa função id, a especificidade dela, a função específica dela é criar uma coluna chave primária. Então, ele vai estabelecer essa coluna como chave primária, autoincremento, tá? Do tipo inteiro, autoincremento, e que não pode ser nula, e que é chave primária e que não pode se repetir também. Então, basicamente, essa função dessa função id, chamada id aqui. Tá? Então, se eu não fornecer nenhum nome, o nome da coluna vai ser id. Se eu fornecer um nome, o nome da chave primária vai ser esse nome que eu estou oferecendo aqui. Então, eu vou seguir por padrão, vou mandar sem parâmetro nenhum. Tá? A coluna vai chamar id mesmo, para seguir essa referência aqui. Ó, tá? id, tudo id. Vai ser tudo id. Beleza? Então, categorias. id, nome, a quantidade de caracteres para nome de categorias eu vou deixar 100 mesmo. Então, perfeito. Dá um Ctrl S aqui para salvar. Tá? Agora, não tem mais nenhuma tabela aqui sem chave estrangeira. Então, eu vou criar produtos. Eu vou criar produtos, depois vendas, aí por último, a prod venda. Beleza? Ok, vamos lá. Criar aqui, produtos. Ó, como eu tinha já explicado anteriormente, né, ele vai criando aqui para nós e a sequência, essa sequência numérica que ele gera aqui, sempre ele vai acrescentando um número maior aqui, né, no finalzinho, para que ele fique sempre em ordem de criação dos migrations. Então ele vai obedecer exatamente essa ordem na hora de criar as tabelas. Vai criar a primeira tabela users, depois essas outras, depois a tabela clientes, depois a categorias, depois produtos. Então, produtos, ele tem uma dependência aqui, uma chave estrangeira, chamada de categoria, que é referenciada em categorias. Então, primeiro tem que ter sido criada categorias. Então, essa tabela vai ser criada primeiro, depois produtos. Então, está na ordem correta. A gente não vai ter problemas aqui. Tá? Qual que é o primeiro ponto? Eu preciso criar as colunas. Então, eu vou vir aqui, vou copiar aqui as... Deixa eu ver, a gente vai ter aqui descrição, validade e valor. Então, vou copiar aqui uma coluna do tipo texto. Jogar aqui. Vou dar o nome de descrição. Descrição. Que a gente já tem. Máximo aqui de caracteres para essa coluna vai ser de 200 caracteres, porque tem produtos que tem uma descrição. Na verdade, o que eu vou fazer, tá? Eu vou booleanar nosso modelo aqui, ó. Em produtos, só tem a coluna descrição, mas eu estou pensando aqui o seguinte. Normalmente, tá, o produto ele tem uma coluna para nome e um campo para descrição, que é para descrever de fato o produto. Então, eu vou acrescentar uma coluna aqui a mais. Eu vou chamar uma coluna de nome. Então, aqui, deixa eu desenhar aqui. Nome. Tá ok? Então, eu vou acrescentar aqui, ó, nome. E aí, sim, aqui embaixo. Opa. Descrição. Então, o nome, ele vai ter aqui... Vou colocar 100 caracteres. Vou limitar ele em 100 caracteres. E o descrição não vai ter limitação. Vai ser uma descrição com um limite máximo aqui de caracteres do tipo texto. Perfeito. Agora eu vou criar aqui o validade. Validade, tá, vamos lá. Validade, ele vai ser data, hora não precisa, né? A gente coloca só a data como validade. Então vai ser table, a função para validar, para data é date. Então esse cara aqui, ele vai especificar
na hora da criação dessa coluna, que esse campo ele é do tipo data, tá ok? Vou colocar aqui, ó, validade. Vou especificar igual está na documentação. Poderia colocar aqui data, validade, né? Mas eu vou respeitar a documentação. Agora, né? Porque eu já burlei ela aqui agora há pouco. Esse campo aqui, eu vou deixar ele como obrigatório. Então, todos aqui, por enquanto, estão como obrigatórios, né? Nome, descrição, validade, tipo data. Qual que é o próximo aqui? Valor. Table. A função para criar uma coluna do tipo numérica, né? Valor ou quebrado ali, é decimal. Olha, até listou aqui, né? Alguns tipos, deixa eu ver. Decimal só quando... Ele estava lá também, mas estava lá para cima. Então, decimal, vou dar o nome aqui para coluna, vai chamar valor. E na frente aqui, ó, eu posso colocar a questão de casas decimais que esse número vai ter, né? Ou a formatação dele. Por exemplo, posso colocar aqui que esse número ele vai ter, antes da vírgula, 10 dígitos e depois da vírgula, no máximo, 2 dígitos. Tá? Então, ele vai permitir somente essa configuração decimal ali na hora de gravar no banco. Eu vou deixar isso aqui. Se por acaso o usuário colocar lá, sei lá, 15 dígitos antes da vírgula, ele só vai pegar os 10 primeiros números. Os demais vão ser excluídos. Se ele colocar 5 casas decimais depois da vírgula, ele vai pegar somente as 2 primeiras, as demais ele vai excluir também. Tá? Vai arredondar ali, na verdade, né? Então, vou deixar aqui para 10 casas decimais antes da vírgula e 2 casas decimais após a vírgula. Perfeito. Agora sim a gente vai criar aqui a coluna chave estrangeira, ID categoria. Ó, eu vou criar ela aqui em cima para ela ficar próximo da coluna de chave primária. Então, table. Aqui nós vamos nomear como foreign ID. Foreign ID. Esse aqui, ó. Tá? Nós já vamos colocar ela, né, como um índice, né? Vamos criar essa coluna aqui, identificando que ela precisa ter um índice. Então, foreign ID, e aqui dentro eu vou colocar a nomenclatura. Vai chamar ID, como ele é uma chave estrangeira, então eu vou dar o nome ID, underline, o nome da tabela que eu estou fazendo a referência. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer referência a categorias. Então, vai chamar ID categoria, no singular agora, tá? Porque eu vou referenciar isso aqui a um registro somente. Então, ID categoria. Esses demais aqui a gente não vai utilizar agora não, tá? Só isso aqui por enquanto. Foreign ID. Agora, eu preciso referenciar. Aqui eu só estou criando o índice, agora eu preciso referenciar. Eu criei a coluna e vou criar um índice. Agora eu preciso referenciar. Qual que é a tabela que essa coluna está interligada, né? Qual que é a tabela que ela tem independência? Então, vou dar um tab aqui. Ó, preciso digitar foreign, é só F-O-R-E-I-G-N, só foreign, tá? Foreign, eu estou referenciando a coluna ID categoria, que eu acabei de criar. Então, esse camaradinho aqui, ele vai ter referência, então, referências, vai ter a sua referência na tabela, desculpa, primeiro é a coluna. Na coluna ID, aí aqui, antes da vírgula, tracinho, sinalzinho de maior, o nome da tabela. Tabela categorias. Então, vamos lá. Referências. Esse aqui não tem, né? É só antes. Que é o nome da função e o parênteses. Então, vamos lá. Essa primeira linha, aqui na primeira a gente está criando a chave primária. Vai chamar ID. Aqui eu estou criando uma coluna chamada ID categoria e já estou criando um índice para ela. Vai ser gerado um índice. Aqui eu estou referenciando essa coluna que foi criada com índice
qual que é a dependência dela. Então, essa coluna ID categoria que eu estou criando agora, né, ela tem referência na coluna ID da tabela categorias. Pronto, é só isso que eu preciso fazer para ele criar essa referência lá na hora que ele for gerar o banco de dados para nós. Tá certo? Então, produtos só tem uma chave estrangeira. Aqui eu vou até colocar comentado, ó, chave, coloquei determinando a coluna ID categoria como FK. Vou colocar FK, que é foreign key, né, como chave primária, referenciando sua origem. Então, a origem ID e tabela. Ou a origem PK, né, a chave primária, e a tabela ali de referência. Então, estou determinando nesse local aqui a coluna ID categoria como FK, como foreign key. E aí estou referenciando a sua origem. Quem que é a chave primária e quem que é a tabela, né? Fazendo referência aqui a essa chave estrangeira. A chave estrangeira, tá? Normalmente a gente sempre vai utilizar uma chave primária como referência para ela. Por quê? É uma coisa que nunca vai se repetir. Se eu tenho uma chave estrangeira referenciando uma coluna que ela pode se repetir em algum momento, a chance de ter problemas na hora de fazer um filtro, uma busca, é muito grande. Tá? Então a gente sempre referencia uma chave estrangeira a uma coluna que seja chave primária, ou no mínimo que ela seja não repetitiva, ou seja, que ela não se duplique, que não seja uma informação única na tabela, né? Que ela não pode se repetir em momento algum. Tá? Perfeito. Então aqui, produtos, tá ok. Agora a gente vai criar a próxima migration aqui para vendas. Já foi criada, já posso ir manipulando ela aqui. Essa tabela vendas, deixa eu ver o que ela tem ali. Ela tem o ID do cliente, forma pagamento. Então, já vou mostrar, até copiar essa estrutura aqui. Depois eu só vou mudar as descrições. Então, vai criar a chave primária dela, vai criar aqui a chave estrangeira, só que a chave estrangeira agora ela vai se chamar ID cliente, né? Qual que vai ser a referência? Eu vou referenciar aqui a minha coluna ID cliente, a coluna ID da tabela clientes. Então, estou determinando a coluna ID cliente como FK referenciando sua origem, a chave primária e a tabela. Perfeito. Qual que é a próxima coluna? Forma pagamento. Table. Forma pagamento. Tá, esse forma pagamento, eu vou definir ele como, deixa eu pensar aqui, como inteiro. Deixa eu ver, integer. Porque o que acontece? Forma pagamento, eu vou criar um select box ali. Então, por exemplo, forma de pagamento. Se ele selecionar lá à vista, a forma de pagamento é 1. Se ele selecionar cartão de crédito à vista, vai ser 2. Cartão de crédito, prazo, 10 vezes, vai ser o 3. E assim por diante. Então, a coluna vai armazenar um valor inteiro. Vai ser um número mesmo. Mas a referência desse número vai ser uma outra legenda. Tá? Eu não vou armazenar a legenda de fato aqui dentro. Só para vocês entenderem porque que eu vou colocar ela do tipo inteiro. Tá? E aqui eu vou colocar o nome dessa coluna. Vai se chamar forma PGTO. Depois, próximo campo, valor da venda. Opa, table. Vai ser também decimal. Valor também vai conter 10 dígitos antes da vírgula e 2 dígitos depois, vírgula 2. Perfeito.
Próximo campo, data hora. Esse data hora aqui vai ser a data hora em que essa venda foi realizada. Na verdade, a gente já tem um campo que vai existir, que mantém a data e a hora que o registro foi criado. Esse timestamps aqui, ó, ele cria duas colunas para nós no banco, que é o created e update. Acho que são esses nomes aqui. Então ele cria essas duas colunas. Sempre que o registro for criado, ele já armazena a data e hora que aquele registro foi criado. Quando o registro for atualizado, né, alterado alguma informação, ele modifica essa coluna aqui. Então eu não vou criar aqui uma outra coluna chamada data hora. Ah, tá, data hora. Tá, eu já vou ter essa coluna, mas eu vou criar, tá? Só para respeitar a documentação ali. Então, table date time, só para vocês saberem como que cria uma coluna desse tipo também, tá? Então, date time, data, deixa eu ver como está o nome lá, data hora, perfeito. Tá, então, esse cara aqui, tá, data hora, vai ser do tipo date time, que é uma coluna que vai armazenar o valor acompanhado de data e de hora. Hora, minutos e segundos. Perfeito? Ok, para essa tabela aqui nós já temos, está tudo ok também. Agora falta a última tabelinha, que é, deixa eu ver a tabela, então categorias, produtos, vendas, deixa eu só confirmar aqui, tá? Então clientes, categorias, produtos, vendas, faltando só a tabela Pro de venda. Aqui. Então aqui, eu vou apagar aqui vendas, Prod venda table. Tá? Ó, como o nome aqui tem um underline, né, ele vai entender que ele tem esse underline aqui também, porque o table é que finaliza a sintaxe da tabela. Então tudo que tiver entre create e table, ele vai entender que é nome de tabela. Vou dar um enter aqui. Ó, então o nome da tabela aqui, ó, prod underline venda. Tá certo? E nós vamos criar aqui as colunas agora. ID produto, ID venda, quantidade total. Aí vou copiar aqui também. ID produto, ID venda. Não teve nenhuma referência a produto. Colar aqui. Então o primeiro vai ser ID. Dou um Ctrl D aqui. Produto. Então, troquei os três. ID produto, referência a coluna ID de produtos. Tá. Segunda vai ser venda. Então, a coluna vai se chamar ID venda. Estou referenciando essa coluna ID venda à chave primária, né, ao ID da tabela vendas. Então, tem que ficar dessa forma aqui, tá? As duas chaves primárias aí. Então, ID produto e ID venda. ID venda no singular. E agora eu vou criar as colunas quantidade e total. Quantidade, essa quantidade aqui ela pode ser inteira ou quebrado, né? Visto que um produto ele pode ser fracionado, por exemplo, quantidade, 1,5 kg, 1,5 litro. Então, essa quantidade eu vou deixar ela quebrada. Da mesma forma que os outros lá então. Então, decimal, 10 casas antes da vírgula e 2 depois. O total da mesma forma, né? Porque é um valor monetário, então ele pode ser quebrado também. Então, quantidade total. Vou copiar um campo aqui só para facilitar a minha vida. Aqui embaixo. Quantidade. Quantidade e quero total. Esses valores aqui eles vão ser calculados. Calculados não, quantidade vai ser informado, né? Mas o total ele vai ser calculado. Então vai multiplicar a quantidade informada lá pelo valor do produto, tá? Para daí gerar esse total aqui e registrar de fato aqui o produto venda. Tá, ok? Vou deixar separadinho aqui, ó. Chave primária,
chave estrangeira e colunas normais. Beleza? Bom, a nossa estrutura de banco é essa, tá, pessoal? Então, criei aqui, a gente teve todo esse tempo aí para criar, né, estabelecer essas colunas, as dependências e tudo mais. Mas aqui para frente ele vai ser criado e pronto, acabou. Não precisa mais mexer nisso aqui. A não ser que eu precise adicionar novas colunas, adicionar novas dependências, né, novas chaves estrangeiras, ou alterar alguma coluna aqui, enfim. Nesse caso eu vou precisar fazer a manutenção aqui, tá? Mas a gente não vai, acredito que a gente não vai precisar mexer aí tão cedo, tá ok? Próximo passo. Deixa eu ver quanto tempo que já deu aqui. Temos 1h15. Agora a gente vai testar isso aqui para ver se está funcionando, né? Se está criando tudo certinho. A gente vai executar um comandinho aqui para ele criar essas estruturas lá no banco para nós, tá? Então, PHP artisan migrate. Vou tirar o mouse aqui da frente, ó. PHP artisan migrate, tá ok? Se tudo tiver certo, vai dar certo. Dá um enter aqui. Bom, como eu não tenho ainda esse banco criado, tá? Ele vai analisar o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui. Ele vai vir aqui nos arquivos de configuração e vai analisar o nome do banco de dados. Ele vai ver aqui o tipo de banco, qual que é o IP, onde está localizado esse banco, qual que é o nome do banco. Então ele vê aqui, ó, o nome do banco é Laravel. Então lá no nosso gerenciador de bancos, ó, não tem nenhum banco aqui chamado Laravel, tá? Então ele traz para nós essa mensagem aí, ó. O banco de dados Laravel não existe na conexão MySQL. Você deseja que a gente crie, né, que seja criado? Sim ou não? Então eu vou dar um yes aqui, um Y só, tá bom? Ele vai criar o banco. Ó, cadê? Creation. Então ele cria o banco, prepara o banco e começa o processo de migration. Ele registra ali na tabela de migrations, né, as informações, inclusive ela nem vem documentada aqui, mas ele tem uma tabela de migrations. E vem aqui dizendo, ó, a tabela users foi criada, tá ok, tudo deu done aqui, quer dizer que deu tudo certo. Tá? Se tivesse algum vermelhinho, algum erro aqui, a gente teria que revisar daí a nossa estrutura, mas aqui está tudo certo. Como que eu faço para confirmar? Venho aqui no gerenciador de banco de dados, dou um F5. Ó, agora tem o banco Laravel criado, vou clicar nele aqui. Ó, e ele vai trazer para mim aqui na aba de estrutura, todas as tabelas que foram criadas. Ó. Categorias, clientes, as de migrations, que eu falei que não tem documentação, né? Mas nessa tabela aqui, se eu abrir ela só para vocês verem, aqui em visualizar dados, ele mantém um histórico, né, das tabelas dos migrations que foram executados. Então aqui ele armazena, ó, o nome dos migrations e uma numeração aqui, né, para dizer que está ok, que foi executado. Então, se eu tentar gerar de novo aqui o migration, PHP artisan migrate, ele vai falar que não tem nada para ser migrado, porque todos esses arquivos aqui que foram criados já estão dentro do banco. Ele vai fazer uma consulta pelo nome do arquivo, se ele consta aqui dentro dessa tabela. Se ele não constar, então ele vai tentar gerar novamente a estrutura que está dentro desse arquivo. Tá? Então ele tem essa organização própria aí para ver estruturas de dados aqui, o que precisa ser criado, o que já foi criado, certo? Então aqui, ó, clientes, a gente vai ver aqui a estrutura. Ele criou para nós as colunas ID, ó, tá com a chavinha aqui, então ele é uma chave primária do tipo autoincremento, não pode ser nulo. E deixa eu ver o que mais. Aqui não mostra, mas ele não pode ser repetido também, tá? Esse unsigned aqui, ele não pode ser repetido. Coluna nome, varchar 100 caracteres, ó, né? Do tipo varchar texto, só pode 100 caracteres. Lá no cliente eu determinei isso. Ó, aqui o nome só pode ter 100 caracteres, né? Então ele determina aqui para mim também. Se caso a minha estrutura de banco escolhida no Laravel fosse o Postgre, ele teria essa mesma limitação lá. Tá? Então ele é adaptado para todos os bancos compatíveis com o Laravel.
telefone 16 caracteres, e-mail 150 caracteres, endereço 255 e deixa eu só ver aqui, ó, o e-mail eu defini ele como nullable, então ele pode ser nulo. Então aqui, ó, a coluna nula, todas as colunas estão como não, ó, não, 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 mas tem uma marcada como sim, que é o e-mail. Então ele pode ser nulo quando eu for criar um registro. Tá? As demais, não. A created e a updated, eles também podem ser nulos. São colunas que são criadas automático lá, que eu expliquei anteriormente, né? Created vai armazenar a data e hora que o registro foi criado, e o updated vai armazenar data e hora que aquele registro foi atualizado, né? Que teve alguma alteração, certo? Como eu não tirei esse timestamps aqui de clientes, categorias, produtos, vendas e pró de venda, todos eles vão ter as duas colunas, tá? Ó, clientes, categorias, ó, created, updated, cadê? Pró de venda, created, updated, as colunas que eu criei aqui. Vamos só ver aqui a estrutura desse pró de venda, ó. Ele tem aqui o ID como chave primária, uma chave amarelinha, ID produto e ID venda com chave cinza, ó, tá? Essa chavinha cinza indica que é uma chave estrangeira, tá? Para a gente ver como que ficou essa estrutura de forma visual, a gente pode fazer o seguinte, clica aqui no Laravel, depois vem aqui, ó, nessa aba, na minha tela aqui ela aparece porque a tela está grande, né? Mas se eu diminuir isso aqui, ela não vai aparecer, ela vai ficar aqui nesse mais aqui, ó. Aí eu venho em Designer, tá? Clica aqui, vou aumentar a tela de novo. Ó, ele mostra para mim as tabelas e as suas relações. Vou só separar aqui para ficar mais fácil para visualizar. Opa. Você fica aqui. Não pode ser rápido, tem que ser meio devagar aqui o negócio. Esse cara aqui é do Laravel. Essas que eu estou colocando de ladinho aqui é que são tabelas que não são do nosso projeto, tá? São tabelas padrões ali do Laravel. Vou colocar aqui de ladinho. Esse aqui é daqui, o Migrations, não. Só para ficar mais fácil de visualizar. Subir você. Pró de venda. Tá, vou deixar igual estava lá na nossa documentação. Venda, clientes. Ô meu filho, vamos lá. Tem que ser devagarzinho, para ele não assustar. Aqui, produtos. Na verdade, produtos é para cá. E pró de venda é para cá. Tá ok. E categorias aqui. Bom, tá um pouco parecido agora com a estrutura, deixa eu ver aqui, que eu tinha montado, né? Clientes, vendas, pró de venda, para cá. Pró de venda, produtos. E categorias, tá? E aqui são as relações, né? Um para muitos, onde que estão ali as chaves, a chave primária. Cadê aqui, pró de venda, aqui as chaves estrangeiras, né? ID produto, ID venda. E é isso aí. Então isso aqui é a parte de banco de dados. A gente não vai ficar manipulando muito essa estrutura aqui não, tá? Então, esse aqui é o nosso banco. Vamos voltar lá para o nosso projeto. Bom, deixa eu ver aqui o que mais dá para fazer aqui. Bom, essa aula aqui, para não ficar muito extensa, tá? Eu vou deixar ela com essa parte básica aqui de banco. Depois eu vou gravar uma outra aula e aí a gente vai fazer a parte de design, tá? E aí na segunda a gente começa a mexer com o back-end de fato, tá ok? Então, essa aula vai ficando por aqui e na próxima a gente vai fazer a parte de estética do nosso projeto, tá ok? Se teve algum problema, volta a aula um pouquinho ali, tenta fazer novamente e siga a dica, tá? Se já tem alguma coisa instalada, desinstala e instala a última versão
para evitar qualquer tipo de problema na hora de executar, principalmente o comando lá para criar o projeto, tá? Que é o que mais dá problema quando você já tem algumas instâncias dos softwares instalados aí, o PHP ou o Champ mesmo, que já vem com todos os requisitos aí que a gente precisa, tá certo? Um abraço para vocês e até a próxima aula.